E aí, sabe aquele documento que muita gente acaba ignorando, o relatório gerencial de um fundo imobiliário? E se eu disser que o segredo para investir melhor está escondido ali? Hoje a gente vai decifrar esse código e transformar um monte de página com número numa ferramenta super poderosa para tomar boas decisões. Olha, quem nunca se sentiu assim, né? Às vezes parece um labirinto de jargão e número. Mas a boa notícia é que isso não é um dever de casa chato. Na verdade, é um mapa do tesouro. E hoje a gente vai direto no X que marca o local das informações que realmente importam. E para provar, nada melhor do que ir direto para a prática. O desafio é o seguinte: em menos de 5 minutinhos vamos destrinchar os relatórios de dois FIs de papel bem conhecidos, o VGIR11 e o KNSC11. A gente vai descobrir o que realmente faz cada um deles girar. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar com uma introdução rápida, conhecer os fundos, mergulhar nas carteiras deles, conferir os dividendos e, no final, tirar as lições mais importantes de tudo isso. Tudo direto ao ponto. Então vamos lá, começando a decifrar esse código. O primeiro passo é entender a identidade de cada fundo, sabe? É como se a gente estivesse lendo a primeira página do manual de instruções deles. Agora sim, vamos colocar o VGIR11 e o KNSC11 lado a lado. Dá para pensar neles como se fossem dois cards de um jogo, cada um com seus atributos, suas estratégias. Bora ver os detalhes de cada um. E olha só, logo de cara a gente já encontra uma pista fundamental sobre a filosofia de cada gestora. O VGIR11 tem uma taxa de administração bem baixinha, mas cobra uma taxa de performance se superar o CDI. Isso é um claro incentivo para buscar um retorno maior. Já o KNSC11 tem uma taxa fixa mais alta, sem esse bônus por desempenho. O que isso nos diz? Mostra que eles têm jeitos bem diferentes de pensar em como gerar valor. Certo, agora vamos para o coração da nossa análise, a carteira de investimentos. É aqui que a gente vê o motor de cada fundo funcionando de verdade e descobre onde eles estão realmente apostando as fichas. Antes de avançar, uma explicação bem rápida. Os dois fundos investem principalmente em CRs, os certificados de recebíveis imobiliários. Pensa num CR como se fosse um pacote de dívida de um projeto imobiliário, ok? O fundo vai lá, compra esse pacote, recebe os juros dessa dívida e distribui esse lucro para quem tem as cotas. Simples assim. E esse gráfico aqui, nossa, ele revela a estratégia do VGIR11 de uma forma cristalina. Quase a carteira inteira, 98%, está atrelada ao CDI, que é aquela taxa que anda de mãos dadas com a Selic. Ou seja, a meta é clara e o relatório confirma isso: ganhar com os juros. É uma aposta direta num cenário de juros altos. Agora, olha só o KNSC11, o contraste é gritante. A estratégia aqui é completamente outra. A maior parte da carteira, quase 58%, está atrelada ao IPCA, o nosso índice oficial de inflação. É uma aposta totalmente diferente. O foco não são juros, mas sim se proteger e lucrar com a alta geral dos preços. E tem mais uma camada na estratégia do KNSC11. O relatório fala em alavancagem. Para simplificar, é como se o fundo usasse um cartão de crédito para investir. Ele pega um dinheiro emprestado para poder comprar mais ativos do que conseguiria só com o próprio caixa. Isso pode turbinar os ganhos, claro, mas também aumenta o risco se o mercado virar. É uma abordagem sem dúvida mais arrojada. Ok, já vimos as estratégias, mas como isso se traduz no que mais interessa para quem investe, os dividendos que caem na conta todo mês? Vamos dar uma olhada nos números. O VGIR11, com aquela estratégia focada no CDI, distribuiu 13 centavos por cota referente ao mês de outubro. É um número concreto para a gente começar a comparar. Do outro lado, o KNSC11, com sua aposta na inflação, distribuiu 9 centavos por cota em novembro. À primeira vista parece um valor menor, mas calma lá, vamos ampliar essa foto para entender o filme todo. Olhando o histórico dos últimos 6 meses, a gente percebe um padrão. O VGIR11 tem se mantido ali bem estável, entre 13 e 14 centavos, refletindo a estabilidade da taxa de juros alta. Já o KNSC11 deu uma oscilada um pouquinho maior, entre 9 e 10 centavos, o que faz todo sentido, já que a inflação de cada mês também varia, né? Certo. Chegamos ao ponto crucial. A questão aqui nunca foi descobrir qual fundo é melhor. A ideia é entender a lógica de cada um. O objetivo é ter as ferramentas para tomar decisões mais alinhadas com os próprios objetivos de investimento. Então, resumindo a ópera, o VGR11 é basicamente uma tese de investimento em juros. Ele tende a ir bem quando o CDI está lá em cima. Já o KNSC11 é uma tese de investimento em inflação e que ainda usa alavancagem para tentar dar um gás. Ele foi desenhado para performar bem
quando o IPCA sobe. São duas visões de mundo econômico bem diferentes. E a prova final disso vem do próprio gestor do KNSC11. Nessa citação tirada do relatório, ele mesmo admite que a inflação mais baixa prejudicou os resultados recentes, enquanto juros altos beneficiaram os ativos de CDI, que é justamente a estratégia do VGR11. É a confirmação perfeita. A estratégia de cada fundo determinou o desempenho deles. E isso nos leva à pergunta que realmente importa, e que só quem investe pode responder. A partir de agora, ao olhar para um FII, a pergunta não deveria ser só quanto ele pagou, mas sim por que ele pagou isso. Porque entender a aposta de um fundo, seja em juros, em inflação ou qualquer outra coisa, é o primeiro e mais importante passo para garantir que essa aposta esteja alinhada com a própria visão sobre o futuro da economia.